Chagas. O nosso grupo é composto pela Maíla, pela Nai, por mim, Luísa, pela Rosimeire, Rosilene e a Beatriz. Nós somos de Brasilândia, de Minas, e vamos estar aqui falando para vocês um pouco sobre o tripanossoma protozoário. Então vamos primeiro a gente está falando de tripanossoma crus, né, que é um protozoário flagelado, e que ele é o que causa a doença de Chagas. E ele pode mudar, ele muda de forma, ele pode adaptar a vários tipos de ambiente. Então ele sobrevive a vários tipos de ambiente. Pelo fato dele ter essa característica de mudar de forma, ele usa o seu flagelo para se locomover. Ele também é um organismo unicelular, celular, tem algumas mitocôndrias também. E a gente tem ali, falando sobre o parasita heteroceno. O filho do closoma, que é uma mastícola, gelada, metroplastia, tripanossoma espécie, que é o tripanossoma crus, doença de Chagas. Aí tem uma imagem dele, se eu consigo. A imagem dele. No sangue, ele está na forma de tripanossoma. Ele se encontra na forma de tripanossoma. Então aqui é uma forma dele. Aí está o ciclo de vida do tripanossoma crus. Primeiro o inseto pica, no homem e infecta ao mesmo tempo. O mastigoso passa nas fezes. Ele pica a pessoa e põe as fezes. Se a pessoa coçar, aí as fezes penetram na ferida. E é onde que a pessoa fica infectada. O tripanossoma invade células, onde se transformam em amastigotas. Quando as amastigotas multiplicam dentro das células assexuadamente, os tripanossomas estão então invadem novas células em regiões diferentes do corpo que invadem e onde se multiplicam como amastigotas. Os amastigotas transformam-se em amastigotas e descrevem as células saindo para cima. Ali, os trimastigotas sanguíneos são absorvidos por um inseto em uma bola picada e transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto. Eles se multiplicam, transformam em epimastigotas e novamente começa o ciclo dele. Boa noite de novo, Bom, a Maíla falou, e eu vou dar continuidade aqui, falando da forma de transmissão. A forma de transmissão da doença de Chagas, eu vou confessar para vocês que eu acreditava que fosse só uma, que só através da picada que você adquiria essa doença. Mas pesquisando, eu vi que são 5 tipos de contágio. De contágio não, de você pega, que você pode vir a ter a doença de Chagas. A primeira delas que eu vou falar com vocês, lembrando, gente, que doença de Chagas, por quê? Porque a pessoa que descobriu foi o Carlos Chagas. Então, em homenagem ao descobridor, se colocou, então, doença de Chagas, tá? Então, a primeira delas que eu vou falar para vocês é a vetorial. A vetorial, ela se dá da seguinte forma. O inseto, pica a pessoa e como ele é um hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, isso só a fêmea, tá, gente? O macho não acontece. Hematófago, O que acontece na hora que a fêmea vai se alimentar?
que a gente, o sangue, quando a gente faz transfusão, ou quando vai ter um transplante, o contágio se dá dessa seguinte forma: o tripanossoma cruzi está nesse sangue ou está nesse órgão, faz a transfusão, faz a transfusão de sangue ou a doação de órgãos e aí se instala a doença. Com 30 a 40 dias que se dá a incubação da transfusional. Depois vem a vertical, que é quando a mulher gesta, né, e passa a qualquer momento por feto ou então na hora do parto, tá, para a criança. Essa forma aqui, na maioria das vezes, é letal, tá? Depois vem a oral, que é por alimentos, águas ou alguma coisa contaminada que a gente vai pela boca aí, viu? O tempo de incubação dela é de 3 a 22 dias. E, por último, tem a acidental, dos meus colegas de laboratório, que acontece quando não há um cuidado, né? Não são usados os equipamentos corretos, EPIs para biossegurança, e elas têm ali um contato, a manipulação com aquele material contaminado, às vezes com corte, ou se vai na mucosa, e acontece o contágio, né? A pessoa adquire dessa seguinte forma. Bom, essas são as formas de transmissão que eu pesquisei, estou falando para vocês, e eu fiquei de falar também dos sintomas, tá? Você distribui para mim, no e-mail aí, eu tirei uma cópia para ficar mais fácil na hora de vocês estudarem. Tem aí os sintomas, né? Eu peguei já na fase aguda, que é febre prolongada e recorrente, ou seja, aquela febre que vai durando mais de um dia, 2 dias, e ela também é recorrente, ela vai e volta, é um dos sintomas, tá? A cefaleia, que é a dor de cabeça, também bem característico, e as mialgias, que são aquelas dores no corpo que a gente sente, parece que a gente levou um couro, parece que a gente está todo quebrado, a astenia e também uma coisa muito característica da doença de Chagas, que é o edema de face, ou seja, o inchaço do rosto e dos membros inferiores, que são pés, pernas, tá? Incha bastante, então é uma coisa a ser observada. E a linfadenopatia e a hepatomegalia, né? Porque é quando o fígado aumenta de volume, a esplenomegalia, a assiste e o rush cutâneo, que é aquela coceira que dá, e aí você fica sem entender o que é, também pode ocorrer diarreia, vômito, epigastralgia, tá? Também pode acontecer, e miocardite difusa e pericardite e vários outros sintomas que às vezes são até confundidos com outras doenças, mas que vem a ser a doença de Chagas. E uma coisa que eu achei muito interessante, que em crianças nascidas com exame, as mães com exame positivo e elas também vindo a dar exame de tripanossoma cruzi, pode haver a prematoriedade, né? A criança pode nascer prematura, com baixo peso, com baixo desenvolvimento. Também ocorre a hepatoesplenomegalia, ou seja, o aumento exagerado do fígado. A icterícia, né, aquela amarelão, aquela que a gente vê quando as crianças nascem, equimose, convulsões, por hipoglicemia, ou seja, por falta de açúcar no sangue, tá? Pode acontecer também em recém-nascidos a meningoencefalite, ou seja, a inflamação das meninges, né, acometendo também o encéfalo, tá? E costuma ser letal. Então, muito obrigada, espero que tenha ficado clara a minha parte. Qualquer dúvida, eu estou com um livrinho aqui, viu? Eu tirei tudo aqui desse livro, achei ótimo, que inclusive era pequeno, cabia até no meu bolso, eu estava lá trabalhando, falando das dificuldades do trabalho, né? Daí eu parei de já ler, achei esse livro, achei uma chata, é esse mesmo. Aí eu ia lá, estudava e no bolso. Então, viu, a melhor parte que eu achei foi assim, ter aprendido e poder estar aqui passando com vocês. Obrigada. Que a gente também tem, né? A gente trouxe também a pessoa aqui, ó. E a pessoa contaminada, né? Os saberes, inclusive tem uma que está aqui, viu, gente? Não é visível, não, mas nós estamos. Passa para vocês aí observando. A minha parte é a parte da profilaxia, que é a prevenção da doença. A minha fonte de pesquisa foi a Sociedade Brasileira de Infectologia
estava falando sobre prevenção. No caso das zonas rurais, a prevenção é a substituição de casas de pau a pique por casas de alvenaria, mas as paredes têm que ser revocadas, senão o vetor da doença, o barbeiro, ele se esconde naquelas frestas. Tem que ser usado tela nas portas e janelas, evitar que a luz da casa fique acesa à noite, porque isso chama os insetos. Em caso de um alto índice do barbeiro no local, tem que ser notificado às autoridades sanitárias, como que eu vou passar? Máscara, que a gente pode prevenir. Deixa eu dar uma lida aqui, porque... Complementando para você, Mai, essa é uma doença de notificação compulsória. Assim que ocorre ela, é descoberta, chega num atendimento, no PS, numa unidade de saúde, ela tem que ser notificada compulsoriamente, ou seja, não pode deixar de notificar. A doença também é combatida com o uso de inseticida nas casas ou nas ruas com a ajuda de bomba aspersora. Essa é uma forma de prevenção também. Caso você mora numa zona rural e vá sair à noite para uma área silvestre, é recomendado o uso de agasalhos para você não ser picado. Deixa eu ver, não tem muitas formas de prevenção, não. Eu procurei em vários sites, o que eu achei foi basicamente isso. Assim, hoje em dia, os casos são de 80 a 100 casos por ano, o que é um índice muito inferior ao que nós tínhamos 30 anos atrás, que era de 80 mil casos por ano de infecção da doença. Deixa eu ver, acho que é basicamente isso, né? É borrifação, notificação obrigatória. A doença transmitida também por transfusão, essa é a parte da medida sanitária, mas a Luísa já falou sobre ela. Uso de inseticidas, de tela na janela, de mosquiteiro nas casas. Eu acho que a minha parte é mais ou menos essa. Não tem como você falar. Evitar o vetor. Evitar. Não tem muitas as formas, são simples e poucas as formas de evitar. Mas com essas formas